Fala calculista, estou aqui para mais um vídeo falando sobre avisos comuns do EBERIC. Nesse vídeo eu estou dando continuidade ao tema da instabilidade lateral de vigas, tá? Se você se recorda no vídeo que eu falei a respeito disso, eu mostrei essa formulinha aqui, que eu retirei de um artigo da AutoQI, que daria meio que qual seria o momento crítico a partir do qual a minha viga vai falhar por instabilidade lateral ao invés de falhar por flexão, tá certo? Me mandaram algumas mensagens com um pouco de dúvida a respeito das unidades de medida para serem utilizadas, tá? Então, por isso eu estou fazendo aqui um exemplo no Excel para você tomar como referência, né? E assim, na verdade, quando você faz o cálculo para essa forma, o valor que dá desse momento crítico ele é muito alto. Então, eu poderia, ele só passaria a falhar por instabilidade lateral a partir de um momento fletor tão alto que a gente não aplicaria, a gente não trabalharia com aquela seção para um momento fletor daquele poste. Eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver com um exemplo numérico, vai ficar mais claro. Mas assim, um momento crítico é tão alto que ele acaba não restringindo em nada a gente. Ele acaba permitindo que a gente faça qualquer seção sem que a gente tenha que se preocupar com essa questão da instabilidade lateral. Mas eu vou mostrar aqui o exemplo mais, né, mas no exemplo numérico vocês vão entender melhor, tá? E assim, tentando entender melhor essa situação, eu até procurei na internet esse trabalho aqui do Park e do Pauli, e eu acabei percebendo que na verdade aquele artigo da AutoQI é uma tradução de um trabalho deles, tá? E aí eu procurando aqui, eu achei, falando a respeito, né? Tem aqui o trabalho deles, tem aqui o link para poder fazer o download, né? Você vê até a fórmula aqui. Tem essa forma aqui no texto da AutoQI, enfim. Basicamente um resumo, uma tradução, né? Enfim, e chegando aqui na parte de conclusão, né? Igual eu falei, o momento crítico ele acaba sendo um critério tão alto que acaba nem restringindo a gente, né? Mas ele mostra aqui duas relações aqui, essa relação aqui de cima e essa relação aqui de baixo, que elas são retiradas da norma britânica, tá? E elas parecem mais coerentes aqui para a gente estar utilizando, tá certo? Caso você queira, né, extrapolar aqueles limites da NBR 6118, tá? Eu trouxe aqui do outro lado aqui também um outro trabalho que vai comparar várias normas para a gente, tá certo? Então só para a gente, vou dar um print aqui dessas duas relações aqui e levar lá para o Excel para a gente poder ir comparando, né, as nossas alternativas para trabalhar com as vigas que não passam naquela verificação da NBR 6118 com relação à instabilidade lateral, tá certo? Então, vamos começar aqui. Ó, o concreto aqui, a princípio, nosso concreto é 25 MPa. O nosso exemplo seria 25 MPa, tá? Mas reparem que os outros elementos estão em metros, né? Então eu não posso trabalhar em MPa, eu tenho que passar por alguma unidade que tenha a ver com metro, né? Então 25 MPa são 25.000 kPa, certo? E 25.000 kPa são 25.000 kN por metro quadrado, ok? Então, FCK 25.000, a largura, eu vou trabalhar aqui com uma viga de 15 de largura, por exemplo, e 50 de altura. Mas aqui, reparem que é a altura útil que a gente está trabalhando aqui, ó, altura útil. Então, vou trocar aqui H por D, né? Vamos dizer que para viga de 50, a altura útil seja de 45, tá? E vamos dizer que eu estou vencendo um vão aqui de 6 metros. Tá? Aqui para uma viga de 50, um vão de 6 metros já é, assim, bastante comprido, né? Então, o meu momento crítico vai ser, abre parênteses, 160 vezes o φ, que ele mesmo sugere que seja 0,5, tá? Esse 0,5 aqui é um fator minorador da resistência, né? E assim, ele tem que ser um valor baixo aqui devido às incertezas, né, a respeito desse fenômeno da estabilidade lateral e devido à ausência, né, de trabalhos a respeito desse tema para concreto armado, tá? É muito comum a gente se preocupar com estabilidade lateral, por exemplo, em vigas metálicas, porque elas são muito esbeltas. As de concreto, normalmente a gente não se preocupa tanto. Aqui eu vou multiplicar pelo FCK, multiplicar pela largura elevada ao cubo, tá? E multiplicar pela altura útil. O resultado dessa fórmula a gente divide pelo comprimento. Na verdade, isso aqui nem chega a ser o comprimento em si
da viga. Na verdade, é a distância entre os pontos em que há travamento da nossa viga. Mas vamos supor aqui que o vão inteiro está destravado. Enfim, no momento crítico seria 506,25 kN vezes metro. Tá? E é aqui que entra o que eu comentei a respeito do momento. É um momento muito alto. Eu não pegaria uma viga de 15 por 50 e assim, se eu estou com um momento fletor na minha viga de 506 kN vezes metro, eu não tentaria vencer esse momento fletor com uma viga de 15 por 50. Eu trabalharia com uma viga maior. Então, viga de 15 por 50 eu trabalharia com um momento, sei lá, de 120, 150 kN vezes metro. Então, eu poderia acabar trabalhando com qualquer momento fletor que eu quisesse para minha viga de 15 por 50 sem me preocupar com a estabilidade lateral, se eu fosse utilizar esse critério aqui. Né? Porque quando ele chegasse no patamar de o momento ser tão alto a ponto dele gerar estabilidade lateral, eu já não estaria usando essa seção de 15 por 50 mais, eu estaria utilizando uma seção diferente, uma seção mais robusta, tá certo? Então por isso que esse critério aqui realmente ele acaba não restringindo nada, né? Uma opção seria a gente utilizar esse critério aqui de baixo, fornecido pelos autores, né? Só antes de entrar neles, vamos entrar aqui nesse outro trabalho que eu localizei aqui, muito bom também. Esse aqui é de origem brasileira, tá? E ele compara algumas normas, né? Por exemplo, a BNT NBR 9062, que fala sobre vigas, estruturas pré-moldadas em geral, né? Na revisão anterior, ele tinha duas restrições com relação à instabilidade lateral. Essa daqui, que a razão entre o comprimento destravado, né, e a largura da viga tem que ser menor ou igual a 50, tá? E ele trazia também essa outra relação aqui, ó, L sobre H, L vezes H sobre BF ao quadrado tem que ser menor ou igual a 500, ou seja, o comprimento destravado vezes a altura da viga dividido pela largura ao quadrado tem que ser menor ou igual a 500, tá? Trazer essas duas relações. A NBR 6118, ele também traz essa primeira relação aqui, tá? L sobre BF menor ou igual a 50. E traz uma outra, que é essa que a gente está trabalhando, né? Que é a que normalmente nos restringe, né? Que é a largura tem que ser maior ou igual a 0,4H, tá? No nosso caso, que é o comum de viga retangular, 0,4H. Então a largura tem que ser maior ou igual a 40% da altura. Esse geralmente é o critério que governa, o critério que faz com que surja aquele aviso de possibilidade de estabilidade lateral. Esse outro critério aqui, ele dificilmente é atingido. Porque, por exemplo, vamos dizer que você está com uma viga de 15 aqui de largura. Você teria que ter um vão, o seu vão poderia ser até de 7,5 metros, tá? Por uma viga de 7,5 metros, você teria aí, vamos dizer, 70 de altura. Para 70 de altura, normalmente a gente não está trabalhando com 15 mais, já coloca 20 centímetros, né? Até por questão de alojamento das bases e tal. Realmente já fica muito estreito 15 por 70. Geralmente para 70 de altura a gente já está trabalhando com 20. Vamos supor que eu tivesse aqui com 12 de largura, né? 12 de largura eu poderia ter um vão de até 6 metros e eu atenderia esse critério. Para um vão de 6 metros a gente também já não trabalha mais com 12 centímetros, tá? Porque não vai nem caber a armadura. Numa viga de 12, você estourando, você consegue colocar duas barras de 10 na mesma camada, né? Numa viga aí de 60 centímetros de altura, se você só conseguir colocar duas barras de 10 por camada, você vai ter que encher, colocar várias camadas de armadura. Também não seria muito prático, não seria muito conveniente. Para vigas de 60, a gente já costuma usar pelo menos 15 de largura. Então, por isso que esse critério aqui acaba também geralmente não chega a nos restringir, tá ok? Mas enfim, nós falamos da NBR de pré-moldado, falamos da NBR de concreto, né? Ele traz aqui também o ACI, que é a norma americana, né? American Concrete Institute. Ele limita o espaçamento também entre os apoios laterais, ou seja, ele limita o L a no máximo 50 vezes o B, tá? O mesmo critério que a gente viu agora há pouco, né? Tem um aqui referente a pontes, eu vou pular isso daqui. A gente tem aqui ó, o critério britânico, que é o mesmo critério que a gente está vendo aqui, tá? A diferença é que aqui é para viga biapoiada e viga contínua. É simples supported, é viga simplesmente apoiada e viga contínua. Ele usa essa relação aqui. Essa outra relação aqui serve para cantilevers, que são balanços, tá? Então, ele só colocou aqui que é relação para viga biapoiada, tá certo? Então, na norma britânica, o L dividido por BF, né? A gente viu na norma brasileira, deixa eu só escrever aqui, né? Opa. Ó,
Na norma brasileira, o L sobre o BF, né? O que a gente viu, ele é menor ou igual a 50, né? Se a gente trabalhar com essa expressão aqui, o L sobre BF, né? Se eu pegar esse multiplicando, passar para cá dividindo, pela norma britânica, ele teria que ser menor ou igual a 60. Então, a norma britânica é até mais boazinha do que a americana, do que a brasileira nesse critério aqui. Mas a gente viu que esse critério aqui dificilmente ele nos restringe. Então, esse aqui também não nos restringiria menos ainda, né? Então, a gente poderia manter esse daqui na norma brasileira, não precisaria sair dele. Agora, esse outro aqui, ele não tem na brasileira, tá? Tem uma relação parecida na de pré-moldado, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu voltar. Tá aqui, tá aqui. Ó. LH sobre BF ao quadrado menor ou igual a 500, tá? Então, a gente voltando lá. Rapidinho. Eu tinha lá L... Opa. L vezes H dividido por B ao quadrado, né? Tinha que ser menor ou igual a 500, né? Para pré-moldado. Se eu utilizar essa relação da norma britânica, eu estou sendo mais restrito, porque aqui eu tenho L. Se eu transformar, né? O D está dividindo, passa para cá multiplicando. O B multiplicando passa dividindo. Pela norma britânica, eu teria que ter o LD, LD sobre B ao quadrado, teria que ser menor ou igual a 250, tá? Então, eu seria mais restrito aqui. Esse critério aqui seria um critério mais interessante para a gente estar adotando para fazer essa verificação de quando há ou não risco de instabilidade lateral, do que utilizar essa fórmula aqui, né? E seria mais interessante também do que utilizar o critério da norma brasileira, ok? Concordando com a norma brasileira, né, a gente tem a norma europeia. A norma europeia também limita, né, essa relação aqui equivale àquele 0,4H, tá? Isso aqui seria basicamente a mesma coisa, tá? Mas a norma americana não fala sobre essa limitação, a norma britânica também não fala sobre essa limitação, tá? E nem a norma de pré-moldado brasileira também não fala sobre essa limitação. Essa limitação dentre essas normas que a gente viu aqui, essa limitação de que a largura tem que ser no mínimo 40% da altura, tá na brasileira e tá na europeia, tá certo? Então só vamos realizar um exemplo aqui dessa relação aqui. Vamos voltar para o nosso caso aqui. Eu tenho L, D. Eu já tenho os valores aqui, né? Eu vou fazer só a conta, né? Eu vou pegar L vezes D dividido por B elevado ao quadrado. Então, para essa nossa viga aqui, a relação L vezes D dividido por B ao quadrado deu 120. O nosso limite para a viga biapoiada ou viga contínua seria 250. Então, a gente vê aqui que a gente está também atendendo com folga esse outro critério. Apesar da gente não estar respeitando o critério da norma brasileira, né, de 40% da altura, né? Aqui a altura sendo 50, 40% da área é 20. Eu estou com a largura bem menor do que a largura mínima pela norma brasileira. Ainda assim, se eu considerar esse critério aqui da norma britânica, eu estou dentro, e se eu considerar esse critério aqui, então eu estou dentro por mais folga ainda, tá certo? Vamos testar aqui, se fosse 0,12, por exemplo, 0,12, ó, daria 187, ainda assim, eu ainda ficaria com folga em relação a esse 250 aqui, tá certo? Então, a viga está dando esse aviso de instabilidade lateral, eu preciso me preocupar com ele? Então, pela norma brasileira, sim, mas se você quiser ir consultar referências estrangeiras, a gente tem alternativas diferentes de tratar esse problema. Eu particularmente gostei dessa relação aqui, achei ela prática e aplicável, né? Essa daqui é um pouco mais complicado fazer essa fórmula e acabou não restringindo em nada a gente, né? Acabou não sendo restritivo porque deu valores muito altos, tá? Mas essa relaçãozinha aqui, essa daqui para viga
via por ela contínua, essa aqui para Vig em balanço. Achei ela bem bacana. Tá ok? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa um comentário, tá? É de comentários assim que às vezes surgem outros vídeos sobre temas bacanas igual esse, tá ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Ah, e a propósito, eu vou deixar os links para esses artigos aí na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em dar uma olhada também. E não se esquece também, não deixe de dar uma olhada no meu site, acad.eng.br. Tem bastante conteúdo bacana lá, conteúdo gratuito, conteúdo pago. Tem para todos os gostos, tá ok? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau.